Futebol sem fronteiras. Jogo jogado dentro do campo e fora dele. Bastidores, economia, política, turismo. O podcast do UOL para quem gosta de futebol internacional e tudo o que vai além de um simples grito de gol. Bom dia, boa tarde, boa noite. Aqui estamos eu e Jamil Chad para mais uma edição do Futebol Sem Fronteiras, edição número 68. E claro, estamos a poucos dias da Copa do Mundo, a 10 dias da Copa do Mundo. A gente vai conversar hoje sobre a Copa, sobre esse Mundial que se aproxima, esse Mundial tão diferente no meio da temporada, no final do ano e com jogadores sendo convocados há uma semana, literalmente há uma semana do início da competição, algo realmente bastante diferente. Qualquer resfriado hoje está tirando o jogador de Copa do Mundo, já que está tão em cima, né? Temos algumas lesões aparecendo, a Europa apertou o calendário, então está tendo jogo pra caramba nessa semana final, antes da pausa para a Copa do Mundo, e obviamente qualquer lesão muscular, qualquer unha encravada, qualquer coisa faz com que o jogador fique fora ou fique ameaçado de não disputar a Copa do Mundo. Hoje, meu caro Jamil Chad, nós vamos falar, acho que pela última vez, porque quando a bola rolar, ninguém mais lembra dessas coisas, né? Sobre a escolha do Catar, né? E por que a escolha do Catar, essa escolha tão polêmica, que foi oficializada anos atrás, que acabou resultando não numa reconstrução do país, mas numa construção do país, né? O Catar era uma cidade, Doha, lá, com seus arranha-céus, hoje é uma cidade maior, com um sistema de metrô que foi construído para conectar 8 estádios de futebol, inclusive um que fica a 30 quilômetros para o norte, no meio do deserto. Enfim, o Catar se expandiu, né? O Catar construiu coisas, né, para receber uma Copa do Mundo, essencialmente numa cidade, é um país de 3 milhões de habitantes, é como se fosse num bairro de São Paulo, a Copa do Mundo do Catar. Agora, a gente teve, meu caro amigo Jamil Chad, o Joseph Blatter, teu amigo também, que era presidente da FIFA no momento da escolha, dizendo recentemente numa entrevista que a escolha do Catar foi um erro. Ele descobriu agora, Jamil. Tudo bom, meu amigo? Tudo bom, Júlio? Bom dia a todos, boa tarde. Olha, vou ser muito sincero com você. Ele não descobriu agora, não, ele já falou isso antes. Só que faz tanto tempo que a Copa do Mundo foi decidida que seria no Catar, que a gente, né, às vezes esquece desse fato. Ele não torcia para o Catar. Ele, de fato, ele queria que a Copa fosse nos Estados Unidos. Ele fez uma espécie de acordo. E aqui eu não estou defendendo ele, não, né? Eu acho que eu não preciso dizer que eu não passo. Como é que é aí no Brasil que vocês falam? Passar o Não pano? passo, isso, não passo pano para a cartola da FIFA. Eu acho que não preciso, né, fazer esse disclaimer. Mas ele queria a Copa do Mundo na Rússia em 2018 e nos Estados Unidos em 2022. Esse era o plano do Blatter. Possivelmente um plano geopolítico pela paz mundial. Nem Porque haveria guerra se dependesse do Blatter. não é só isso, é pior do que isso. É coisa de megalomaníaco. Ele achava que, entre outras coisas, ele ganharia o Prêmio Nobel da Paz. Ele Sério? fazia campanha. Sim, ele fazia campanha para isso. Ele fazia campanha pelo Prêmio Nobel da Paz para ele, futebol, FIFA, mas é ele que iria lá receber a medalhinha ali do pessoal ali nos países escandinavos, etc. Enfim, calma, vamos por partes. Então, a ideia dele era um arranjo geopolítico. Rússia, em 2018, Estados Unidos, em 2022. Que já viviam aquela... Isso foi em 2010, né? 2010. 10. Já viviam aquela guerra cibernética, obviamente já havia uma tensão na Rússia e Estados Unidos, que agora está exacerbada com a coisa da Ucrânia, mas que também, uma guerra que também é pano de fundo para isso que já está durando há um bom tempo, né? Então, Total, naquele momento já era isso. Naquele momento já era isso. Então não era uma surpresa que você equilibrasse o jogo político, dando a Copa do Mundo para os Estados Unidos e para a Rússia. Estava praticamente certo essa costura.
Por quê? Porque a Europa votaria pelos Estados Unidos. Por que ela votaria pelos Estados Unidos? Porque ela não queria que a Rússia fosse sede da Copa do Mundo, e basicamente você tirasse, de fato, a possibilidade de você ter uma Copa do Mundo na Europa Ocidental. Então a Então, Europa estava concordando mais ou menos com esse exatamente, arranjo. concordando sempre que lá para frente fosse a nossa vez. Então existia uma espécie de acerto de que a UEFA, com 4 votos, levaria os seus 4 votos para os Estados Unidos, garantiria os Estados Unidos e depois, claro, o resto do mundo retribuiria a Europa, levando para a Europa Ocidental uma Copa do Mundo. Muito bem. Até que, faltando poucas semanas para a votação na FIFA, em dezembro de 2010, eu estava lá, o Sarkozy era presidente da França, liga para Platini, francês, mas presidente da UEFA, e diz: vem almoçar aqui no meu palácio. O Platini diz o Platini que quando ele chega lá, ele descobre que o emir do Catar também está no almoço. E ele sai do almoço com voto no Catar. Platini, que ia votar nos Estados Unidos, ia levar os 4 votos da UEFA, decide ali naquele. Deve ter sido uma E comida deixa eu muito boa. adivinhar, e o Qatar saiu com um clube de Paris, Olha além da só. E Copa. não só qualquer clube, o clube do Sarkozy. O clube que o Sarkozy era Quer torcedor. dizer, ô Jamil, isso é muito interessante, porque assim como aqui no Brasil, você sabe, né? Existe uma discussão vazia, insuportável, de listinha de títulos, né? Sim. Ah, de que o Palmeiras, não sei o quê, 11 Campeonato Brasileiro, não sei o quê. Você, como eu, cresceu aqui em São Paulo, sabendo que com uma lista de títulos que é a mesma da nossa infância, adolescência inteira, né? O Campeonato Isso. Brasileiro começou em 1971. O Isso. Palmeiras, em 1993, quando nós dois tínhamos, eu tinha 14 anos, você tinha 15, o Palmeiras não, você tinha 14 também, né? Não, você tinha 7, 8, né? Você 7, 8. Não, 7-5. O Palmeiras é tricampeão brasileiro. Né? Em Certo. 93, 94, o Palmeiras é tri e tetracampeão brasileiro. E essa discussão não existia. Não tinha ninguém falando, não, na verdade é hepta, é octa. Eu assistia tudo, assistia a mesa redonda do Avalone, eu assistia Existia. todos os. Não existia esse debate. Nenhum palmeirense reclamava que havia 10 títulos do Palmeiras Isso. escondidos em algum lugar. Nenhum santista reclamava que, na verdade, o Santos buscava em 95 o Enia Campeonato Brasileiro. Esse era um debate que não existia. Não. E que foi trazido à tona pela CBF em 2009, 2010, nessa mesma época, porque ela precisava, ela estava, a CBF no caso, ela estava Isso. tricotando a implosão do Clube dos 13 junto com a Globo, a Claro. implosão do Clube dos 13, para que o futebol não saísse da Globo, não fosse para quebrado, né, para várias mídias diferentes. Estava tricotando que o São Paulo não ficaria com o estádio da Copa do Mundo e que seria Isso. construído um estádio, Novo estádio. no caso, para o Corinthians, que foi o aliado que implodiu o Clube dos 13. Ela precisava contentar o Flamengo, que precisava estar nessa mesma barca, e ao unificar títulos, ela também oficializa o Flamengo campeão de 87, junto com o Sport. Então, junto com a unificação de títulos, ela também bota 87 para o Flamengo, tira a tal da taça das bolinhas do São Paulo, dá para o Flamengo, contenta o Flamengo, contenta. O inimigo era o São Paulo, contenta o Corinthians com o estádio da Copa do Mundo, e para trazer aliados, distribui um monte de título brasileiro para o Palmeiras, para o Santos, para o Botafogo, para o Cruzeiro, com a tal da unificação. Então, quando as pessoas ficam debatendo lista de títulos, elas ficam querendo debater tecnicamente algo que nunca foi técnico, algo que foi político. E é muito legal isso que você está trazendo, porque me parece que essa coisa da FIFA escolher o Qatar tem outras coisas no meio, entre elas a compra do PSG pelo Qatar. Né? Quer dizer, não é simplesmente uma escolha, é um monte de coisa que está em volta. Eu me alonguei bastante, só para mostrar para vocês, e é disso que se trata também o nosso podcast, que no futebol raramente as coisas são simples, essas decisões assim são, não, vou escolher o Qatar porque sim, ou porque gosto, ou porque não gosto, ou porque não sei o quê. Até o PSG estava no meio dessa história toda.
Posso ir além? Não só o Claro. PSG estava na história, como também o Catar prometeu comprar os direitos da Liga Francesa, os direitos de transmissão. Né? Então, o Catar passava a ser o maior acionista, basicamente, da Liga Francesa, com direitos de TV e com o principal time. Quer dizer, transformaria aquele time no principal time. Não para por aí. O Catar também propôs o seguinte aos franceses: a gente quer abrir uma filial dos museus de vocês no Catar. Então a gente vai globalizar o Museu d'Orsay. Uhum. Né? Então, assim, era um pacote que estava sendo apresentado e que tinha como dos elementos a Copa do Mundo. Então, a Uhum. Copa do Mundo entra nesse pacote muito maior. Quando o Platini pega o telefone e liga para o Blatter dizendo: Sepp, eu não vou mais votar nos Estados Unidos. Na verdade, a UEFA não vai mais votar nos Estados Unidos, vai votar pelo Catar. Como? Como? Isso já E meu estava. Nobel da Paz? E meu Nobel da Paz? Então, e eu? E eu? E o FBI? Isso ninguém perguntou na hora, né? Se você Não, perguntar. isso foi muito antes do FBI. É. Como assim? E aí desaba todo o processo. Desaba. Porque, claro, sem aqueles 4 votos seria impossível os americanos terem. Agora, se os 4 votos da UEFA tivessem sido disseminados para outros, tudo bem. Não, eles foram em bloco para o Catar, como foi o da Comembol. Ricardo Teixeira, Nicolas Leoz, Lembrem-se do amistoso, super Londono, clássico, claro, Brasil e Argentina em Doha. no Catar. Né? Lembra? Do nada aquele jogo lá. Nada, 2010, claro. acho. 2010, Isso, 2011, por não, aí. ali também, no mesmo período. É, Mesmo é. período. E então você tem aí um pacote de medidas que garante que a Copa do Mundo seja no Catar. Aquela decisão é talvez a decisão mais polêmica da história da FIFA, porque ela envolve política até o pescoço, ela é, obviamente, permeada por suspeitas de corrupção, mas, acima de tudo, ela desmonta, Júlio, pactos internos. Não é porque ela é escandalosa para o mundo, é porque internamente ela foi uma traição entre eles. Foi uma Uhum. traição entre eles. Não só com o mundo do futebol, com nós, torcedores, etc. Não, entre eles. E aí, por isso que a FIFA implode. Porque daí ficava claro que não tinha mais regra. Né? Então, eu te prometi isso, a gente fez esse combinado. Não, agora não tem mais regra nenhuma. Os combinados anteriores deixaram de valer, digamos assim. Vale tudo agora, vale Uhum. tudo. E eu vou te contar uma história, porque eu estava do lado de um. Aí eu não vou mentir sozinho, estava do lado de um outro jornalista, escocês, inclusive, no anúncio da Copa do Mundo no Catar. Ninguém acreditava no Catar pelo seguinte: no exame técnico que a FIFA fez com todas Sedes, né? os candidatos, o Catar era o último colocado. O último colocado. Então, assim, não tinha. Que história é essa? Como o A escolha Catar? do Qatar foi tipo a convocação do Daniel Alves, assim. Isso, com a Foi diferença porque que. sim, foi porque sim. Foi porque sim. Não tinha critério técnico para isso. Né? Foi Não. porque E sim. aí, eu vou te contar essa cena, porque essa cena, ali, em 2010, se eu tinha alguma dúvida que as coisas no futebol não acontecem por acaso, ali em 2010 ficou claro. O evento ia começar, tinha um palco, foi em Zurique, e a imprensa, como sempre, a gente foi colocado na última fileira do teatro. Última fileira. Todos nós ali na última fileira. Todos esperando. E senta na minha frente o chefe da campanha do Catar, que foi, olha só, o mesmo que depois o Rio de Janeiro, perdão, foi antes do Rio de Janeiro, contratou para ser o chefe da campanha do Rio 2016, da Rio 2016, Mike Lee. Mike Lee, infelizmente, faleceu já. Vai começar o evento, na verdade, faltava ainda um momento, ele olha para trás e nos vê. Olá, tudo bom? Tudo bom, tudo bom. Vai apagar a luz para começar o evento, ele vira para trás, Júlio, e faz assim, ó. Um joia. Faz um sinal Joia. positivo. Uhum. E dá uma piscadinha, e E dizendo, dá... tá garantido. Ninguém entendeu Eu me nada. lembro,
E eu me lembro, eu e o outro colega, a gente um olhou para o outro e falou: "Não, não, que Catar? Você está de brincadeira. Não, imagina o Mike Lee vai". Aí, meia hora depois de música, vídeos, com aquelas coisas que a FIFA tem, quando tira o envelope e faz e o Blatter lê Catar, ele olha de volta para a gente e fala: "Eu Eu disse". avisei, né? Eu avisei vocês. Que coisa, né? Que Então, decisão. Agora, ô, Jamil, a, a consequência direta disso, né? isso, Porque o certo, certo, era a Copa de 2018 ter sido na Espanha e Portugal, que é uma Copa que ficou pendurada, que em algum momento vai ter que isso. acontecer, que a Copa de 2022 fosse nos Estados Unidos, e aí em 26 poderia voltar para a Ásia, possivelmente para a China, né? E aí depois de 2030 na América do Sul, né? Acho que devia ser esse o plano do Blatter. E aí quebrou tudo, porque foi para a Rússia, que não é exatamente a Europa, foi para o Catar, aí, consequentemente, em 2026 vai ter que ser nos Estados Unidos, aí 2030 talvez não possa. A gente vai falar disso no fim do podcast. Agora, uma consequência direta foi que os americanos ficaram putos. Vamos falar o português bem claro. Os Foi, americanos ficaram putos com essa história. E foram aí humilhados, o foram humilhados. FBI entrou na parada. E é por isso que a gente começou a ver dirigente preso. Tivemos aquela ação aí na Suíça, porque a Suíça tem acordo com os Estados Unidos, né? E dirigentes foram literalmente presos, outros se refugiaram, por exemplo, Ricardo Teixeira, Marco Polo Deoner, voltaram correndo para o Brasil, Se voando, refugiaram no daqui não sai, Brasil, né. né? Pena deles, eles estão prisão perpétua no Brasil. Tem que ficar aqui. Sorry, não pode ir para Disney, nunca mais na vida. Então, essa é a pena deles, do Robinho. Tem uma turminha que está aqui refugiada no nosso mundão aqui no Brasil. É, o FBI já parou com isso? Já tipo, encheu o saco de quem tinha que encher e parou? A FIFA mudou as suas políticas de compliance, a FIFA ficou mais limpa, menos corrupta, as escolhas hoje são mais transparentes. O que mudou desde essa escolha do Catar, que foi uma espécie de abertura de caixa de Pandora ali, de muita coisa É. que acontecia na FIFA? Olha lá, muita coisa mudou. Em primeiro lugar, a FIFA, obviamente, passou por todo esse processo com a justiça americana. Agora, eu digo o seguinte, isso depois de agora já de quase 10 anos disso tendo acontecido, 10 não, 7 anos, tem alguns pontos. Eu não acho, Júlio, e eu acho que conversando até com os inspetores do FBI, etc., não foi porque os americanos perderam que a investigação aconteceu. Mas, se os americanos tivessem vencido, dificilmente eles iriam destruir a instituição que é a dona do evento que eles vão sediar. Uhum. Né? Então, eu acho que Só, não só é lembrando que os Estados Unidos puderam fazer isso, porque o dinheiro sempre passa por lá. E fácil. os Isso. americanos podem investigar pessoas, contas, empresas, se o sistema bancário americano está sendo usado para isso. E sempre é usado, né? Não só o sistema bancário americano, mas como, por exemplo, da Copa América, a propina foi negociada em uma reunião nos Estados Unidos, Uhum, porque também uhum. teve isso. Teve o dinheiro sendo usado e o local de negociação também sendo no território americano. Por esses dois motivos, eles se dão o direito de fazer isso. Você pode questionar, etc., mas a verdade é que o argumento principal é o que você disse: o sistema financeiro americano foi usado. Quando Ponto. teve, quando teve a escolha de Salt Lake City para a Olimpíada de Inverno em 2002, cheia de escândalo, os Estados Unidos não destruíram o COI, né? Não, não. Exato. É isso, Mas exatamente isso. esse é o paralelo, né? Mas enfim, você estava Exatamente falando isso. sobre o que mudou Vamos lá. ali, né, dentro Então, da o que FIFA. mudou? Depois daquilo ali, a FIFA, obviamente, passou por uma pressão muito grande e teve de mudar. Houve uma reforma. Qual é a principal reforma? É a escolha das sedes. A escolha das sedes para o Catar e até o Catar era feito pelo Conselho Executivo da FIFA, com 23 membros. Então, Julio, você quer comprar a Copa do Mundo? Você precisa comprar ali, vamos colocar ali, 13 votos. Se você comprar 13 pessoas,
você já tem a Copa do Mundo no teu país, cara. E Então, geralmente uma parte já estaria no sim, barco. Então você tem que comprar claro, uns 6, uma 7 caras, meia dúzia é, de dirigentes ali. você Pronto. precisa de 13 votos, Aham, precisava de 13 votos. Se uhum, você vai comprar os 13, não sai tão caro pelo que pode gerar a Copa do Mundo. uhum, Vamos, uhum. vamos colocar nesses termos. Agora, o que fez a FIFA depois disso? Agora, a decisão da sede é das 210 federações internacionais, nacionais. Então, comprar 105, 106 federações É um é pouco mais muito mais caro. difícil, é muito mais difícil do que você comprar 13 pessoas. Né? Então, essa foi a lógica inicial, ou, na verdade, uma das reformas. Resolveu. Olha, é difícil de saber porque a decisão só teve a de 2026, com basicamente um candidato só, com 3 países e um candidato, né? Estados Unidos, México e Canadá. Muito bem. Que ninguém queria. Não deixa os Estados Unidos levarem a Copa deles. Pelo amor de Deus, ninguém mexe mais com os caras, né? Já entendemos a mensagem, né, pessoal? Eles querem a Ninguém Copa. nem se candidatou, né? Não, até teve uma candidatura no Marrocos, que foi uma candidatura, É, sabe aquela fantoche? Vamos fazer aqui uma competição de botar um verdade? outro aí. Vamos O montar México aqui. levantou a mão assim: posso pegar um estádio nessa Copa? É, mais ou menos isso, né? São 10 Mas, jogos só no México. A Copa vai ter 80 jogos, só 10 jogos no México. Então, enfim. Agora, a FIFA passa por isso. Isso é suficiente para dizer agora a FIFA é outra? Óbvio que não. Porque se a FIFA fosse outra, a primeira coisa que teria feito é falar: vamos rever essa decisão do Catar? Vamos ver de que forma ela foi feita? até porque Porque ainda dava tempo, né? porra, Assim, 3, 4, 5 anos. E outra, se o Qatar argumentar, não, mas nós 7, fizemos um metrô aqui, 7 anos, né? 7. Nós Foram fizemos um 7 metrô anos. aqui, que nem tinha feito ainda. Ótimo, Isso, legal que vocês fizeram metrô, bom para a população de vocês. Olha aí, a população do Qatar já isso. teve algum benefício, né? Não, não, mas assim que o Infantino. E aí eu me lembro que no primeiro dia de trabalho do Infantino, depois que caiu o Blatter, etc., tem todo o caos, o Infantino assume, e primeiro dia de trabalho, eu perguntei para ele, e o Catar? E ele falou tranquilamente: vamos olhar para o futuro, não é hora de questionar, Tá. etc. Aí você fala: ah, então Lei tá da bom. anistia, né? Nós sabemos o que É, acontece com países que ignoram os crimes do passado. Exato. Então, assim, a Copa sempre passou a ser uma realidade, por mais que muitas polêmicas tenham aparecido, crimes, corrupção, tudo isso, mas a decisão da FIFA foi de manter. Então, a FIFA mudou? Óbvio que não. Né? Óbvio que a FIFA não mudou. Ela mudou o que mudou? O grupo no poder. O que mudou na FIFA foi quem controla o futebol, não a estrutura. Essas estruturas de 23 para 210 é importante, etc. Mas na base, vou te dizer, ela está no fundo, Júlio, muito mais, eu diria, distante, até mesmo dos jornalistas, do que era antes. Antes a gente podia entrar na FIFA a hora que a gente quisesse. Hoje você não pode entrar nem no prédio, você como jornalista. Então, assim, não há. Não É, aumentou a transparência, então, quer dizer, mudou esse Aumentou, sistema de eles têm escolha. sempre aumentou, eles sempre limpam os vidros lá da FIFA. É super transparente. Entendi, entendi. Não, Então acabou a corrupção aqui, tá ok? É mais ou menos isso isso, que tá ok, isso, aconteceu tá na ok, FIFA. exatamente. É, Ó, acabou porque a gente não investiga mais. ninguém mais vê Acabou, nada. Aham. exatamente, acabou porque a falta de transparência hoje é total. Vou contar só mais um caso que eu acho que é muito revelador. O Miguel Maduro, um português, um jurista português muito famoso aqui na Europa, inclusive ele é professor na Universidade de Florença, é uma sumidade no direito internacional. A FIFA chamou ele, o Gianni Infantino chamou ele e falou: olha, a gente quer um cara para ser o presidente de governança da FIFA. Governança é basicamente a pessoa que vai dizer: olha, isso pode ou não pode? Pode pegar aviãozinho de empresário para ir assistir jogo? Não, não pode. Pode receber presente, o relógio Rolex do Qatar? Não, não pode. Né? Aquelas coisas óbvias, mas não, não pode. Ele perguntou para o Infantino: olha, eu gostaria, adoro futebol, então seria uma honra, mas é sério, né?
Vocês querem mudar de forma real o futebol. Ele, não, claro, queremos sim, queremos você aqui para colocar ordem nesse negócio. Aí ele vai lá e assume. 9 meses depois, Júlio, ele coloca a pasta dele em cima da mesa e fala, vocês ficam por aqui, estou indo embora. Tudo o que ele falou, tudo que ele pedia para ser mudado, o Não Infantino fala, mudava. não dá, não, isso aí também não dá para mudar. Não, não vai encher o saco lá dos cartolas amigos meus, porque eles não podem receber presente, parem com isso. Então, assim, em 9 meses, ele foi embora. Outros também foram embora. E aí voltaram justamente aqueles que vão jogar o jogo que precisa ser jogado. Qual é? O da total falta de transparência. Mudaram as caras. É só isso, nada Isso. mais. Mudou o grupo que toma conta do dinheiro. O Isso. Infantino quer que os jogadores apenas joguem, Jamil Chad, sem essa de ficar reclamando. Claro, esse protesto de alguns capitães querem usar a braçadeira de capitão dos países europeus, basicamente, com cores do movimento LGBTQIA+. Falei certo? Falei, né? Às vezes eu me confundo nas letras. A Dinamarca com o seu uniforme camuflado, sem mostrar o escudo, sem mostrar a marca de fornecedor esportivo, não quero me conectar com esse mundial cheio de mortes, que desrespeita direitos humanos, uma autocracia. Estamos indo para uma ditadura que vai estar soft ali na hora, como a Rússia também é uma ditadura, Também. que vai estar soft ali na hora e tal. Mas esse movimento não tem a ver com tudo isso que a gente conversou no podcast até agora. Tem a ver com, uma vez escolhido o Catar descobriram que o Catar é uma autocracia, uma ditadura, que desrespeita direitos humanos, que desrespeita trabalhadores internacionais, as pessoas morriam nas obras e nada era feito, essa sujeirada era varrida para baixo do pano. E o Infantino agora quer isso, não quer problema, né, Jamil? Gente, vamos jogar bola, né? Vamos jogar bola. Isso. Só para os nossos ouvintes Vamos olhar aí para entenderem, frente. foi uma declaração que o Infantino deu há poucos dias, ele fazendo um apelo aos jogadores para que agora concentrem na bola. Ou seja, já que agora nós vamos para o Catar, e aí é o momento que a imprensa internacional vai desembarcar e vai perguntar, aí essas violações de direitos humanos aqui, isso aqui e tal, o que a FIFA não quer é que os jogadores entrem no debate político. Pode, oficialmente pode, mas o Mas Infantino oficialmente pode. Ninguém vai ser punido, ninguém vai ser expulso da Copa. E aí? Então, ninguém testou isso ainda. Ninguém testou. Vamos ver quando chegar lá. Oficialmente, pode. Contanto que você não seja partidário. Então, você pode defender valores, democracia, diversidade, luta contra o racismo, essas coisas você pode. Agora, e se você aparecer lá, democracia no Catar já? Aí Não sei. não. Então. Aí não sabemos, não sabemos. Não sabemos. Vou te dar um exemplo. O Catar, eu acho que você não recebeu esse convite, viu? Porque senão você já estaria sabendo. O Catar convidou 400 influencers do mundo inteiro para assistir a Copa Não do Mundo. sou. Não influencio Ah, ninguém. mas não, você não foi pelo seguinte, porque vinha acoplado, eles pagam tudo, ingresso, avião, hotel, etc. Só que esses influencers tiveram que assinar um contrato. E no contrato diz o seguinte: não vale criticar o Catar. Né? Entendi. Então, você fica imaginando, eles não foram convidados, eles foram contratados. Vamos colocar a palavra certa. Né? Eles foram contratados. Então, vamos ver o que vai acontecer. Eu estou muito curioso. Outro dia, o nosso amigo Juca Kfouri falou que ele vai desembarcar no aeroporto do Catar com aquela faixa igual do Sócrates, na Copa do Mundo, só que com as cores do LGBT. Quero ver. Né? Não sei se ele vai fazer isso, mas ele disse que ele estava pensando. Vai poder ou não vai poder, exatamente? E até que ponto, ou qual vai ser o limite, qual vai ser a tolerância? Eu vou te dar algo que está acontecendo agora no Egito, na cúpula do clima, que não tem nada a ver com o Catar, obviamente. Mas é um regime também autoritário, o governo do Egito é um regime autoritário, também com as mesmas características do governo do Catar. Chegou, vai estar tendo a cúpula do clima e tem lá um influencer, um blogueiro, preso. Né? E não tem jeito de dialogar com o governo egípcio sobre a prisão desse cara. Então, de que forma exatamente vai acontecer?
Quem é que vai poder criticar? Até que ponto você vai poder criticar? Eu estava conversando com um colega suíço aqui hoje, Júlio. Eles foram várias vezes para o Catar para fazer reportagens e raramente eles conseguiam fugir do anfitrião. Porque não, nós temos um anfitrião aqui, porque vocês não falam árabe, então vai ter uma pessoa aqui que vai acompanhar vocês. Era uma espécie de espião, né? Um anfitrião espião, obviamente, alguém do Olha governo só a e tal. história, olha a história que ele me contou. Eles conseguiram, uma vez eles conseguiram fugir. Não é fugir para investigar a corrupção, não sei o quê, para falar com as pessoas na rua. Para falar com as pessoas na rua. E eles começaram a falar com as pessoas na rua, pensando que tinham fugido dos espiões. 10 minutos depois, o chefe dele, aqui em Genebra, recebeu uma ligação dos organizadores, falando: por que a equipe de vocês está fora do nosso programa? Assim, 10 minutos Uhum. depois. Tem uma outra história que também é espetacular, espetacular no sentido impressionante, Uhum. quando personalidades vão ao Catar, atores, né, influencers, etc., o governo do Catar coloca um drone para seguir aquela pessoa. Então, não é piada isso aqui, não É. é. Então vamos ver o que vai acontecer. Eu tô muito Vamos ver como é que vai ser essa cobertura, hein? Ainda bem que você não vai, Jamil Chad, senão você ia ficar preso lá no eu Catar, tô aqui. 200 anos. Eu vou fugir para as montanhas. Exato, exato. Agora, para a gente encerrar, dito tudo isso, né, mudaram o sistema de votação e etc. Em 2024, no Congresso de número 74 da FIFA, né, Tá. o 74º Congresso da FIFA, em 2024, será escolhida a Copa do Mundo, a sede da Copa do Mundo de 2030, que, Isso. obviamente, deveria ser na Argentina e no Uruguai, ou só no Uruguai, na Aí no Argentina e no Uruguai, Uruguai, mais ou menos. ou Uruguai, Argentina com Paraguai e Chile, né? Um estádio em cada um, que acaba sendo parte do plano, enfim. Assim como a Olimpíada de 1996 deveria ser em Atenas, e foi em Atlanta. Quer dizer, Planta. eu gosto das tradições, né? Eu gosto das comemorações, mas às vezes os caras adiam um pouquinho, né? A data não fica tão redonda assim, né? Coca-Cola comprou a Olimpíada, meu amigo, nós vamos fazer em Atlanta. Sinto muito 100 anos das Olimpíadas do Barão de Cobertan, né? E Atenas ficou para Sinto muito depois. Zeus, né? Sinto Sinto muito muito Zeus, Zeus. exato, exato. Ficou Atenas para depois ali, ficou para 2004. Você acha que a escolha será pela tradição e teremos uma Copa no Cone Sul, ou a Europa Ocidental, de alguma forma, precisa ser recompensada? E se não for em 2030 na Europa, né, Jamil, vai ser em 2034. Cara, desde 2006 não tem uma Copa na Alemanha Ocidental, né? A gente Da ficaria Europa aí, Ocidental. a Europa que recebia uma Copa sim, uma Copa não, ficaria 28 anos sem receber. Até eu concordo que é muita coisa, mas o problema não é fazer na Argentina e no Uruguai em 2030. O problema é tudo isso que a gente falou, a escolha do Catar, etc., da Rússia, do Catar. O que você acha, Jamil, que vai acontecer? Qual é o teu palpite? Olha, a tradição não vai ser suficiente. Isso está muito claro, inclusive eu já falei isso com alguns das pessoas mais próximas de Infantino, e tem uma compreensão ali de que não tem compromisso nenhum com a tradição. Então vão ter de jogar muita bola. Só a camisa não vai ser suficiente. Jogar muita bola quer dizer, vão ter que ter mega estádios, mega estrutura e uma mega campanha de convencimento. Aí vocês entendam como vocês quiserem. E Do para outro lado, países como Argentina, Uruguai, é, Chile, Paraguai, vamos como é lembrar, que a vai, gente como está é que passando por uma crise ó a crise, extremamente. exato, como é que vai oferecer uma hiperestrutura, né? Então, isso é muito importante. Do outro lado, você tem a Espanha. Não é Espanha, é Florentino Pérez. Tá. Tá? Espanha e Portugal, que é Florentino Pérez, na verdade. Florentino Uhum. Pérez. Né? Que é a pedra no sapato da FIFA e da UEFA. Então, ele também precisa ser recompensado por alguma coisa, para evitar a Superliga, para evitar tantos outros. Por que o Florentino Pérez? Porque a Copa do Mundo vai Para ser topar Mundial de Clube a cada 2 anos. exatamente tudo isso. Tudo isso entra nesse pacote. E o que é o Florentino Pérez? Santiago Bernabéu, final da Copa.
sede de tantos outros jogos da Copa do Mundo, certamente. Então, é absolutamente fundamental a gente entender que não vai ser uma Copa do Mundo entregue à tradição. Ela vai estar baseada em outros interesses, em outros arranjos, assim como foi no Catar. De repente... Tem a Inglaterra também, né? Não, a Inglaterra já desistiu. A Inglaterra desistiu. Então, a Já história, desistiu. se A for na única Europa, candidatura... é Espanha e Portugal. Isso é muito importante. A única candidatura europeia é Portugal e Espanha. Então, é muito forte que você tenha um continente com uma campanha só. Inclusive, eu estava dando uma lida aqui, no mês, isso tinha passado por mim, ó, que no mês passado eles acrescentaram a Ucrânia nesse bid. Isso. Quer dizer, Mas botar um jogo lá na Ucrânia. Mas aí... Fazer uma graça ali. Ali é para chamar atenção, porque tudo bem, você pode reconstruir o estádio de Donetsk, que já foi Eurocopa, etc. Mas ali foi parte da campanha eleitoral, não tinha nenhuma base com a realidade. E sim, pode fazer 3 jogos ali, um grupo da fase de classificação ali na Ucrânia. Isso não vai. Agora, a Copa é Florentino Pérez. A FIFA tem tentado. Os outros têm tentado falar, olha, não dá para ficar numa escolha dessa, vamos pôr mais gente. Quem apareceu? A Arábia Saudita. Mas muito dificilmente a Arábia Saudita vai levar depois de uma Copa que acaba de acontecer no Catar. Não faria sentido uma Copa no Catar, outra nos Estados Unidos e outra na Arábia Saudita. É muito próximo dos países. É uma que seria Egito, Grécia e Arábia Saudita, né? Um negócio bem maluco assim, né? Exatamente. Então, dificilmente essa Copa, porque aí qual foi a venda dessa a não ser que a Arábia Saudita resolva o que quer, né? De verdade. Não forneço mais petróleo ao mundo. Não, fica com a Copa. Fica com a Copa. Ai, meu Deus, quer dizer, tudo muda e nada muda, Jamil Chad, como sempre, né? Tudo muda e nada muda. Bom, meus amigos, é o seguinte, o Futebol Sem Fronteiras dá uma paradinha agora, nessa edição número 68, porque na semana que vem eu já estou lá no Catar. Jamil Chad dessa vez, infelizmente, não vai, não seremos companheiros de Copa dessa vez, como em muitos outros anos, Jamil Chad, mas tenho certeza que você aí na Suíça estará trazendo muito conteúdo aqui para o UOL. Eu também vou trabalhar para o UOL, para alguns outros meios de comunicação aqui do Brasil, e a gente faz uma pausa durante a Copa, a gente volta depois do Mundial. Um descanso para você aí, Jamil, né? Uma folguinha. Mas eu vou estar te acompanhando, cara, então que bom. Para saber de Copa, eu vou estar te acompanhando. Que bom, que bom. Legal, então o Futebol Sem Fronteiras volta, né, ao final da Copa do Mundo, e você acompanha aqui no canal UOL, né? Para quem está nos acompanhando no canal UOL, você acompanha todo o noticiário. A gente o UOL vai ter programas ao vivo lá do Catar, programas aqui em São Paulo, o Posse de Bola, enfim, diário, né? O Posse de Bola diário, enfim, tem uma super programação do UOL, além, obviamente, do material que vai estar sendo produzido pelos enviados ao Catar, pelos correspondentes do UOL, pelos colaboradores do UOL pelo mundo. Você acompanha tudo por aqui. E você que está nos assistindo no podcast Futebol Sem Fronteiras, assine. Eu pretendo colocar alguns vídeos lá no nosso canal do Futebol Sem Fronteiras ao longo da Copa do Mundo. Obrigado, Jamil, mais uma vez, pela parceria, meu amigo, por tanta sabedoria, tantas informações que você traz para a gente. Nada, Júlio. Você que recebe tudo isso com esse teu bom humor e teu carisma. Agora, olha, cuidado lá, hein, cara. Vou tomar, não, pode deixar. Não sei nem se eu vou levar bermuda. Não, vai. É inverno. Disseram que é inverno. Ai, meu Deus do céu. Vamos embora pro Catar. Disseram que é inverno, cara. Fica tranquilo, só tá 31 graus. Vai lá. Vai lá e não reclama. Diz que de noite faz friozinho. Não vou reclamar de nada, não vou reclamar de nada. Isso. Só fazer meu trabalho, ó, celularzinho aqui, ó, escondido, mostrando as coisas. Tomara que não tenha nenhum drone em cima da minha cabeça. É bom que me olhar de cima é fácil de me identificar, né? Valeu, gente. Um abraço, a gente volta. Não, vou confundir com pista de pouso, não vem com essa. Olha só, ainda vou ter que dormir com essa. Eu vou chegar lá, vou comprar o meu negocinho eu não vou lá. Porque aqui, ó, tá chegando lá. Daqui a pouco. Um dia você chega lá. Você chega lá. Valeu, gente. Um abraço. Tchau, tchau. Um abração. Futebol Sem Fronteiras,
O jogo jogado dentro do campo e fora dele. Bastidores, economia, política, turismo. O podcast do UOL para quem gosta de futebol internacional e tudo o que vai além de um simples grito de gol. UOL.